Olá, boa tarde, bem-vinda e bem-vindo à TV na Estante. Começamos agora o segundo programa da primeira temporada do Compartilhe Soluções. O programa é uma realização do Instituto Ubiqua, com o apoio do PNUD, Bruck Lepon da Suíça e BIT Audiovisual. Compartilhar soluções para um mundo melhor. Isso tem orientado a atuação do Instituto Ubiqua e está lá na nossa marca, Compartilhe Soluções. No programa Compartilhe Soluções, vamos dialogar sobre ideias, projetos e ações que têm melhorado a qualidade de vida de muita gente. Teremos intercâmbio de saberes tradicionais e científicos, gestão do conhecimento, sinergias, comunicação solidária e soluções para o bem viver. E para o nosso bate-papo de hoje, estamos recebendo os proponentes dos projetos aprovados, selecionados pelo PNUD aqui no Piauí. E olha, se tem uma coisa que essa turma tem muita experiência, é com inovação, boas ideias, transformação social e projetos que têm feito a diferença, hein? Então vamos receber do projeto Aplicação da Desidratação de Alimentos na Agricultura Familiar de Teresina e Região, como ferramenta sustentável para agregar renda, proponente EcoDryTech, a professora Adriana Galvão. Boa tarde, professora. Boa tarde, Graciele. Que prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, muito obrigada por sempre deixar a nossa vida cheia de cores, viu? Encontrar você é iluminar tudo de cores. Bem-vinda, professora. Bem-vindo, professor Alexandre. Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui como proponente do projeto do PNUD. Obrigado pelo espaço. Nós que agradecemos, professora Adriana e professor Alexandre, que são docentes da Universidade Federal do Piauí. Estamos recebendo também, para esse bate-papo, proponente do projeto Energia Solar para Bombeamento de Água no Semiárido Piauiense, proponente Fundação Cultural e de Fomento à Pesquisa, Ensino, Extensão e Inovação, FADEX, professor Marcos Lira. Boa tarde, professor. Boa tarde, Graciele. Boa tarde. Mais uma vez, satisfação estar aqui para discutirmos essa tão importante temática, né, de inovação tecnológica aqui para o nosso estado. Quero agradecer, em nome da TV na Estante, pela oportunidade de participar. Professor Marcos Lira, também docente da Universidade Federal do Piauí, já conhecido aí como o homem da energia solar. Quando a gente fala, traz o professor Marcos Lira para dialogar com a gente. Bem-vindo, professor. E nós vamos receber agora do projeto Orgânico Isabelê, articulação entre a agricultura familiar inclusiva e produtiva e cooperação institucional para a criação de uma plataforma de vendas de produtos orgânicos, proponente a Associação das Produtoras e Produtores Agroecológicos do Semiárido Piauiense, Tatiane Leocádio, que é nutricionista e coordenadora do Núcleo de Estudos em Agroecologia do campus de São Raimundo Nonato do Instituto Federal do Piauí. Boa tarde, Tatiane, bem-vinda. Boa tarde, Graciele. Obrigada pelo convite. Saudar os participantes dessa conversa, dessa rodada de conversa hoje, né, sobre soluções. Agradecemos mais uma vez o convite. Nós que agradecemos. Também o professor Dan Luciano, que é professor e coordenador do Núcleo de Empreendedorismo e Inovação do campus de São Raimundo Nonato do IFP. Boa tarde, professor, bem-vindo. Boa tarde, Graciele, boa tarde a todas e a todos que estão nos assistindo agora. Mais uma vez, agradecer a oportunidade e o espaço para a gente estar aqui divulgando, né, o nosso trabalho e as nossas ações. Nós tivemos na semana passada, no programa Compartilhe Soluções, Maurilo e a Vanessa falando sobre os projetos que foram selecionados pelo PNUD no Piauí e no Amazonas. E a informação é que foram mais de 80 projetos, né? E dentre esses 80 projetos, 12 foram selecionados e 6 projetos do Piauí, né? 3 estão aqui com a gente hoje para esse diálogo. Então, mostra o quanto inovador, o quanto importante e interessante são as propostas que vocês apresentaram, né? E é isso que a gente quer conhecer mais a fundo a partir de agora. Então, nós vamos começar a conversa, porque a gente está entendendo que vocês estão fazendo uma cadeia, né? São 3 projetos integrados, né? Acredito que, não sei se de forma intencional, né, mas são 3 projetos integrados que conseguem trabalhar ali toda uma cadeia, né? A gente tem o projeto do professor Marcos Lira, pensando no momento, né, professor, da plantação, como é que eles vão regar, como é que os agricultores vão regar ali a sua plantação.
Depois a gente tem o Orgânicos Abelê, pensando na comercialização desses produtos, e temos a professora Adriana e o professor Alexandre pensando na finalização também, né? O que fazer com esses produtos para que não haja desperdício, trazendo uma nova tecnologia e inovação para isso. Então, está bem interessante o nosso programa hoje, porque a gente tem uma cadeia aí de ideias novas, de soluções para os problemas que afetam aí muita gente, né? Eu quero começar, então, com o professor Marcos Lira, pedindo para que ele explique para a gente sobre o projeto, o que motivou também a criação e a proposição, professor. Muito bem. Essa demanda chegou para a gente aqui na universidade através de uma emenda parlamentar, e nós poderíamos utilizar essa emenda parlamentar em qualquer aplicação que utilizasse energia solar. Então, aqui no GIPS, no Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Energia Solar, nós optamos por utilizar duas grandes riquezas do nosso estado, a radiação solar, a incidência de radiação solar, e o lençol freático do nosso estado, muito rico. Então, fizemos a proposta de um sistema de bombeamento de água, utilizando energia solar especificamente para o semiárido. Porque, Graciela, uma das grandes dificuldades que a gente tem no semiárido é que as pessoas têm, geralmente, acesso à água no Poço Cassimbão, como é conhecido aqui no Piauí, o Poço Cassimbão, poço artesiano, mas muitas vezes não tem energia elétrica para drenar essa água, para puxar essa água, então acaba as pessoas tendo um trabalho braçal muito forçoso. Então, com a energia solar, a gente meio que automatiza esse processo, leva melhoria da qualidade de vida para as pessoas passam, então, a obter essa água de maneira automatizada, e a característica dessas comunidades é que elas precisam utilizar essa água. Quantas pessoas são beneficiadas ou comunidades, né? Já que o projeto trata mais de comunidades. Nós, no primeiro momento, havíamos feito a previsão de atender 10 comunidades, 10 instalações, e acabou que conseguimos atender 11 comunidades. Ao todo, são em torno de 50 famílias atendidas por este projeto. E aí, graças à premiação do PNUD, Graciela, é importante que se diga isso, que o projeto existia, e essa experiência foi selecionada pelo PNUD, com a premiação que nós recebemos do PNUD, foi possível, então, nós realizarmos a instalação de mais 10 sistemas. Então, ao final de todo o projeto, devemos atingir em torno de 110 famílias. Muito bom. A gente tem umas imagens do projeto, né, de como é que o projeto está ocorrendo. Vamos pedir para que o Josimar possa mostrar aqui para a gente, enquanto a gente conversa mais. Professor Marcos, como é que o senhor percebe o impacto social, ambiental, econômico e também cultural desse projeto? Né? Você falou dos cassimbões, eu lembrei lá da Santa Rita, da minha terra, que eu peguei muita água em Cassimbão, viu? E era uma mão de obra. Então, legal. A gente tem uma mudança grande, né? A gente está vendo aí na tela a imagem de uma instalação lá no município de José de Freitas, né? Então, é muito bacana quando a gente fala o impacto econômico de imediato, que as pessoas, então, têm essa possibilidade de produzirem ali no seu entorno esses produtos de maneira sustentável. O impacto ambiental, a gente faz a opção por uma fonte renovável de energia, então a gente contribui, sobretudo, com o aspecto dos ODS, sobretudo o objetivo 13, aliás, e o 7, que fala do acesso à energia, e fala da sustentabilidade e do aproveitamento energético, né, de maneira sustentável. Aí é uma das famílias beneficiadas no município de José de Freitas, e o legal, Graciele, você falou de uma parte muito interessante, que é a parte cultural. Nós vamos para essas comunidades fazer a instalação, e o legal é que nós chegamos bem cedo, fazemos a instalação e temos um momento meio de interatividade com essa comunidade. Então, a comunidade que recebe a gente prepara ali um café, um almoço, a gente interage, conhece a realidade da comunidade, e o que é mais interessante é que nós não fazemos só a transferência tecnológica, porque às vezes você faz a transferência tecnológica e no primeiro problema que esse sistema apresenta, o sistema fica parado, as pessoas abandonam o sistema. Então, nós fazemos também uma espécie de capacitação para que as próprias pessoas dessas comunidades possam resolver os problemas mais simples dessa instalação. Então, é muito bacana essa experiência sobre todos os aspectos. Como é que está sendo a atuação nesse período, né? E a importância também disso, porque a gente está vivendo um período atípico, né? Então, como é que vocês têm atuado e como é que vocês percebem o impacto de um projeto assim para as comunidades que enfrentam diversos outros problemas?
a vivência das comunidades. A gente está vendo agora na tela aí uma comunidade com 8 meses depois que o sistema foi instalado, sei lá, em Oeiras. Então, a gente já vê a mudança do cenário, a mudança da paisagem, o verde presente aí, as plantações. E essa é uma experiência muito bacana, porque nessa comunidade são as mulheres que tocam a produção. Então, é muito bacana ver também esse empoderamento. E a dificuldade que essas pessoas têm no semiárido, que a gente acompanha e faz questão de vivenciar isso, eles têm dificuldade de acesso. Muitas vezes a educação, acesso à água, acesso à energia. Então, quando a gente leva até a comunidade medidas que para a gente talvez seja simples, mas que para essas pessoas faz toda a diferença. Você tem uma ideia? Eu lembro bem, uma comunidade disse assim, não, mas para a gente aqui, 5 mil litros de água por dia, que é o que esse sistema tem a capacidade de drenar por dia, 5 mil litros de água para a gente aqui não vai fazer tanta diferença, não. Aí eu fico pensando, nossa, tanta gente que não tem acesso à água e que para essas pessoas faz toda a diferença, nem que seja 1 litro d'água, às vezes faz diferença. Então, é esse sentimento também no que se refere ao aspecto social, mas, sobretudo, melhorar as condições de vida dessas populações que nos motivam. Muito bacana. E tem um vídeo, né, que vocês produziram? Temos um vídeo. Antes da gente exibir. Podemos. Os créditos aí vão para o Wagner Ribeiro, que acompanha a gente nessas instalações. Ele produz ali as imagens, depois faz a edição. A gente vai ver já, são imagens. O vídeo foi feito ali em José de Freitas. O sertão é sol, o sertão é luz, o sertão é som, o sertão seduz. O sertão é céu, o sertão é chão, sertão é povo, sertão de novo. A seca castiga, mas também ensina a que se aprender a viver no clima. Como dizia aquele poeta, o Patati, Vassaré do sertão, nordestino sim, nordestinado não, nordestino sim, nordestinado não. Porque o sol que castiga é o mesmo sol que gera a vida. Porque o sol que castiga é o mesmo sol que gera a vida. Tá igual o parto da Marica Parteira. O sertão é sol, o sertão é luz, o sertão é sol, o sertão seduz. Beleza! O sertão é céu, o sertão é chão, sertão é povo, sertão de novo. A caatinga dorme e a caatinga não morre. Aqui se aprender com os mistérios da vida. Como dizia esse próprio poeta, é pelo avesso que se vê o sertão. É preciso olhar pelo coração, é preciso olhar pelo coração. Porque o sol que castiga é o mesmo sol que gera a vida. Porque o sol que castiga é o mesmo sol que gera a vida. O sertão é sol, o sertão é luz, o sertão é som, o sertão seduz. Ai, que coisa linda, hein? Fiquei emocionada vendo aqui. Bom, o vídeo começou quando você falou que era uma produção do Wagner, não é isso? O Wagner que fez o vídeo. Graciela, eu fico emocionado toda vez que eu vejo esse vídeo, porque é um aprendizado com a comunidade, né? A gente, depois de 4 horas de trabalho, com o sol ali na moleira, como a gente diz aqui no Piauí,
suor pingando. O momento do ápice é, então, aquele momento que vocês viram no vídeo, onde a bomba começa a funcionar e a gente tem ali a água jorrando. Inclusive, a gente brinca que é um batizado meio que simbólico. Então, ali é o momento culminante da convivência naquela comunidade. Então, eu sempre que vejo esse vídeo me emociona muito, porque todas as comunidades que a gente tem ido, é uma emoção para a gente, para os nossos alunos que participam, para os nossos parceiros, Emater, Instituto Federal no Carlos José de Freitas, mas, sobretudo, para a comunidade beneficiada. É muito bacana, não tem preço não isso aí, viu? Nós imaginamos, ficou muito legal mesmo. Professor, quanto à adoção, aplicabilidade por outras comunidades, né, por outras organizações que tenham interesse, né, por essa tecnologia, como é que é? Qual é o processo? É uma tecnologia relativamente simples, é tecnologia aplicada, então, que você precisa ter uma placa, 2 placas, isso depende muito, Graciele, da profundidade do pulso, porque quanto maior a profundidade, consequentemente, maior é a quantidade de placas de energia solar, maior tem que ser a potência da bomba, e aí as pessoas podem nos procurar para a gente dar alguma orientação, porque no escopo desse projeto, as comunidades a serem atendidas já foram todas prospectadas, então já sabemos exatamente onde a instalação será feita, mas estamos aqui disponíveis para dar orientação, ajudar no projeto, viabilizar o projeto, se for o caso. Então, nosso grupo de pesquisa, o GIPS, está disponível aí para esse tipo de parceria. Maravilha, muito obrigada. A gente volta a conversar ainda, Marcos. Vamos falar sobre sinergias entre os projetos depois que cada um apresentar, tá bom? Muito obrigada aí por esse bate-papo já. Bom, nós vamos conversar agora com a turma do Orgânico Isabelê, articulação entre agricultura familiar inclusiva e produtiva e cooperação institucional para a criação de uma plataforma de vendas de produtos orgânicos. Teve como proponente a Associação das Produtoras e Produtores Agroecológicos do Semiárido Piauiense. Quem está aqui com a gente é a Tatiane e também o Dan para contar sobre essa experiência. Boa tarde. Estão lá de São Raimundo Nonato, participando aqui da TV na Estante. A parte boa é essa, né? Que a gente consegue aí dar uma circulada, né? Pelo estado, pelo Amazonas, dessa forma digital. Então, pessoal, nós gostaríamos de saber sobre a proposta de vocês, né? O que motivou também elaborar esse projeto, fazer essa proposta? Boa tarde mais uma vez. Bom, Graciele, como você bem nos apresentou, a gente está aqui no Semiárido, em São Raimundo Nonato, e assim como os outros participantes dessa conversa de hoje, nós somos instituição pública, né? Eu peço até licença aqui, porque como estamos gravando em casa, como todos, a gente tem um barulho de natureza ali participando, mas isso acho que todo mundo já está habituado, mas enfim. Em São Raimundo Nonato, nós, assim como os outros participantes, a gente é instituição. E acredito como os demais participantes também, a gente enxerga um meio de, por meio da instituição, fazer articulação e, de certa forma, transformar o entorno, né? Então, essa foi a nossa visão enquanto servidores, com formações diferentes, em áreas diferentes, mas acreditando que a articulação entre as formações, entre as áreas, é que tem maior chance de sucesso numa intervenção comunitária, né? Então, quando a gente reuniu a ideia de articular a tecnologia, a agroecologia, a defesa do alimento de verdade e voltar essas ferramentas para a comunidade, a gente encontrou aqui uma associação que já existia há algum tempo, bem formada e bem desenvolvida e experiente enquanto defesa do alimento orgânico, que é a PASP, né? A gente já tinha trabalho desenvolvido para essa associação, mas chegou o momento de que a demanda, há 2 anos atrás, era, digamos assim, criar mais um canal de comercialização da produção dessa associação, né? Eles já têm outros caminhos comerciais, eles já tinham outros caminhos comerciais, mas a gente acredita que quanto maior o número de canais disponíveis para que eles pudessem escoar a produção,
melhor. E isso foi uma demanda deles mesmos, né? Então, a gente, a partir disso, dessa necessidade, a gente criou essa ferramenta, né? A gente tem uma imagem, né? Pode exibir enquanto vocês falam? É um site, né? Pode falar, professor Dan. Só queria destacar, né, que além disso tudo que a Tatiane falou, né, que nossa preocupação desde o início era que a plataforma de fato servisse como apoio, né, e não como meio, por exemplo, de atrapalhar os agricultores, né. Então, hoje a gente entrou com esse apoio institucional, mas toda a parte de operacionalização do site é coordenada pelos próprios agricultores, né. Então, a gente, digamos assim, desenvolveu o produto, entregou para eles, e eles é quem estão tocando o barco, né? E isso é muito importante para a gente, porque isso faz essa aproximação entre, normalmente, uma comunidade que muitos agricultores, né, não têm a oportunidade de ter uma alta formação, estudo, alguns deles nunca, né, nem pegaram no computador, né, mas, ao mesmo tempo, a gente desenvolveu a plataforma pensando nisso, né? Então, procurou simplificar o máximo possível todo o processo de compra, de venda e de administração da plataforma, para que ficasse cada vez mais fácil, né, para que eles pudessem administrar toda a plataforma. E quão importante tem sido nesse período, né? As pessoas mudaram a forma de adquirir produtos, né? E aí é uma plataforma que aproxima, né, os agricultores e as pessoas interessadas. Então, como é que tá acontecendo agora? O que vocês podem dizer para a gente dessa experiência nesse momento? Olá. Isso para a gente foi... claro que assim, né, ninguém está feliz, né, com o resultado geral da pandemia, né? Mas no título do nosso projeto, a gente queria ser apenas mais uma plataforma de comercialização, né? E nesse período de pandemia, a gente acabou se tornando, digamos, a única, ou uma pouca das plataformas de comercialização que eles têm, né? Porque muitos deles, antes da plataforma do site, eles trabalhavam muito com o importa, né? Que durante a pandemia, isso não pôde ser, digamos assim, continuado, né? Então, a plataforma, ela meio que casou, digamos assim, nesse período, né? Claro, mais uma vez, né? Ninguém ficou feliz, digamos assim, né? Com o resultado geral, mas a gente fica feliz por a gente poder ter se antecipado, né? E os agricultores não ficaram, digamos assim, nenhum período sem ter alguma fonte de renda, né? Que a gente defende tanto que é importante eles terem esses diversos canais de comercialização, né? Porque exatamente quando um canal não vai bem, o outro tá ali, tem um outro para sustentar e etc. Isso, então acaba permitindo que os agricultores e agricultoras tenham a sua renda mesmo nesse período difícil, né? O que vocês podem falar para a gente sobre o impacto social? Vocês têm acompanhado as comunidades, ambiental, econômico e cultural, porque também passa por uma mudança, né? Quem é do interior adora uma feira. Eu gosto demais, sinto muita falta de feira, de mercado. E aí isso passa por uma mudança, né? A partir de agora o produto ele vai ser adquirido de uma outra forma, né? Então, como é que dentro desse projeto vocês percebem também esses impactos e essas mudanças? Graciele, é engraçado, é curioso, porque o programa, ele chama Compartilhe Soluções, né? E, na maioria das vezes, essa solução para a demanda comunitária, social, ela é uma solução simples. Normalmente, são as soluções simples que resolvem grande parte das necessidades, né? E essa associação em específico, ela tem... digamos assim, uma série de outras ações comerciais, né? Eles plantam algodão, comercializam algodão para o exterior, então existe uma grife francesa que importa essa produção. Você falou em feira, e eu concordo com você que as tradições, elas devem ser mantidas, assim como a gente defende o alimento de verdade, né, que é uma tradição. A tradição alimentar é importante ser mantida.
Também eles participam de uma feira agroecológica e comercializam, ou seja, essa associação, ela, digamos assim, ela tem outros caminhos, né, para o seu sustento. Mas, como você muito bem falou, eu acho que as respostas para a sociedade têm que ser dadas de acordo com o avanço da sociedade. Então, existe um grupo de clientes que hoje gostariam de receber ou de adquirir alimentos, por exemplo, nas suas residências. E a gente está num contexto pandêmico que, digamos assim, exigiu isso mais do que nunca, né? E esse site de comercialização de produtos orgânicos da agricultura familiar, gerenciada pela agricultura familiar, ela é uma ideia simples, mas que, digamos, atingiu em cheio uma demanda e ainda o contexto pandêmico antes da pandemia chegar. Então, é como se a gente reagisse às respostas da sociedade de maneira simples, mas atingindo com a maior eficiência possível, né? E então, existe esse perfil de clientes que gosta de comprar por meio da internet e gostaria de receber a sua compra na sua residência. E aí, isso foi o que a gente fez. A gente fez essa ponte de criar a ferramenta, né, para esse cliente, por nós já termos esse olhar voltado para projetos desenvolvidos para a agricultura familiar que produz de forma orgânica. Então, a gente só construiu uma ponte de demanda dos dois lados, né? É uma cadeia curta de produção de alimentos orgânicos que chegou para um cliente em específico, mas que a gente gostaria que fosse ampliada essa cartela de clientes para toda a região. E é muito engraçado, Graciela, quando a gente vê também, né, a própria experiência dos agricultores em viverem a plataforma, em usarem a plataforma, né, ou toda a parte tecnológica ali por detrás da plataforma, né. Então, outro dia, quando a gente podia, né, digamos, se encontrar, um agricultor falou assim, né, que eles nunca... eles sempre ouviam esse negócio de internet é o futuro, mas eles nunca se imaginavam, né, eles fazendo parte, né, desse futuro, né, ou eles fazendo parte dessa internet, né, e hoje eles estão fazendo parte da internet, né, e não só prestam um serviço, digamos, excelente para a cidade de São Raimundo Nonato, né, ou seja, entregando de fato um alimento de verdade, né, uma comida sem veneno, né, como também é uma forma deles, né, se manterem durante todo esse contexto de dificuldade para todos nós. Que dá uma independência também, né, porque aí eles podem gerenciar, administrar da forma que eles acharem que é o mais conveniente, né, e a tecnologia que deve chegar, essa tecnologia digital, né, que deve chegar a todos os lugares, sem deixar ninguém para trás, né, e aí quando a gente propõe algo assim, é importante porque a gente enfrenta o dado de que as pessoas da zona rural têm pouco acesso à internet, né, pouco acesso aos dispositivos. Então, também é uma forma de enfrentar, de trazer para o diálogo, de apresentar dados, né, para que os tomadores de decisões vejam, pensem em estratégias, né, para que todos tenham acesso à internet, aos dispositivos. Então, acho que enfrentando, trazendo isso para o diálogo, a gente consegue avançar nas propostas, né. Nós temos um vídeo também, né, que vocês produziram, então antes da gente exibir, vocês podem falar um pouquinho sobre a história do vídeo, como é que foi a produção? O projeto, ele em si, durante o ano de 2020, participa de uma série de outras ações e investimentos. Então, houve a necessidade de a gente criar um conteúdo rápido, né, de um tempo específico, e ele, como o vídeo vai ser apresentado, ele introduz, o material é introduzido a partir de uma roda de apresentação artística da própria comunidade que produz o alimento orgânico, né, então existe ali uma história, porque eram agricultores que faziam parte de uma área que hoje é o Parque Nacional que existe aqui, né, o Parque Nacional Serra da Capivara. Então, eles têm
eles têm tanto a necessidade de resgatar o seu histórico, os seus ancestrais, porque existe esse contexto social e histórico na vida deles. Então, existe tanta interação de comunidade enquanto pessoas, mas também a valorização da natureza. Então, isso a gente tentou apresentar por meio do vídeo. Então, vamos assistir. Vamos lá, Josimar. Da lenda piauiense de Zabelê sobre o amor e o cantar das aves ao entardecer, veio o nome das terras da agricultura familiar orgânica da Associação das Produtoras e Produtores Agroecológicos do Semiárido Piauiense, APASP, sediada na comunidade Novo Zabelê, município de São Raimundo Nonato, sudoeste do estado do Piauí. As famílias dessa comunidade vieram do povoado Zabelê, existente entre os anos de 1890 e 1990, onde hoje se localiza o Parque Nacional Serra da Capivara, inscrito pela Unesco na lista do Patrimônio Mundial, por suas chapadas e vales que abrigam sítios arqueológicos com pinturas e gravuras rupestres e vestígios do cotidiano pré-histórico. Com a saída das famílias do local em 79, a área passou a ter proteção ambiental e a comunidade foi reorganizada em assentamento rural em 1997, preservando a organização social, a força de trabalho e o convívio com a natureza para manter vivo os saberes da produção sustentável de alimentos e as tradições alimentares que representavam sua memória. Histórias ancestrais e sonhos aram a rica terra para as linhas produtivas de hortaliças, ervas medicinais, frutas nativas da agricultura familiar. A partir de 2014, com a aproximação entre o Núcleo de Estudos em Agroecologia do IFP São Raimundo Nonato, iniciou-se a demanda de promover os sistemas agroalimentares tradicionais. No ano de 2019, sob o desejo da comunidade, foi criado um canal de conexão entre o sistema agroalimentar do grupo e a região, proporcionando a criação da plataforma Orgânicos Zabelê. Os Orgânicos Zabelê representam um alimento de verdade. Segundo a comunidade, são alimentos da terra forte e farta. Somos apaixonados pelo nosso zabelezinho, dizem eles. A mandioca, cebolinha, o coentro, o caju, a abóbora, o umbu, o maracujá do mato são alimentos que representam alimentação adequada, saudável e respeito à identidade e à cultura alimentar da comunidade, oferecendo o sentimento de pertencimento social e autonomia. Pelos Orgânicos Zabelê, preserva-se a inclusão da prática coletiva transmitida de geração a geração, originada de uma comunidade rural que mantém vivo um sistema agroalimentar tradicional que promove o respeito à biodiversidade, à cultura e à alimentação humana primitiva e sustentável. Muito legal também. Eu, saudade da região, vendo essas imagens. Tanto tempo que a gente não consegue visitar. Então, pessoal, obrigada por enquanto. Já já a gente volta a falar sobre sinergias e integração. E a gente vai continuar aqui o nosso bate-papo. Agora vamos falar sobre o projeto Aplicação da Desidratação de Alimentos na Agricultura Familiar de Teresina e Região, como ferramenta sustentável para agregar renda. Proponente é Ecodrytec. Estamos com a professora Adriana e o professor Alexandre. Boa tarde de novo. Bem-vindo e bem-vindo. Vamos falar sobre o projeto. Em que consiste o projeto? Boa tarde. O projeto nasceu de um programa de extensão financiado pelo CNPq, na época coordenado pelo nosso saudoso professor Fábio Nóbrega, que nos deixou muito cedo, mas ali foi plantada a semente onde nós identificamos uma questão muito importante na agricultura familiar, que é o desperdício. Nós verificamos que nas hortas aqui que nós tivemos contato, e depois a gente comprovou isso na literatura, né, que os números são até maiores do que a gente verificou, o alto índice de perdas na alimentação, que às vezes, né, por falta de um mecanismo de venda
né, como esse das Abelê, ou como um planejamento, né, da colheita. Um planejamento da própria plantação, acaba tendo um desperdício muito alto, e a partir daí nós começamos a pensar numa alternativa para conservar esses alimentos, aumentar o tempo de prateleira desses alimentos. Então eu trouxe uma tecnologia que é um dos nossos sócios que eu tomei contato, né, lá no Sudeste, um dos nossos sócios hoje, o professor Gilberto Sandonato. Ele teve a primeira ideia do primeiro desidratador solar aqui no Brasil e patenteou. E nós trouxemos isso para cá, remodelamos totalmente a ideia, adaptamos aqui, criamos uma nova tecnologia que fosse compatível à produção orgânica. Um processo totalmente não poluente, aproveitando os recursos naturais, aqui principalmente nosso sol, a energia solar aqui na nossa região, e agora nós estamos partindo por uma nova tecnologia que aproveita também o gás produzido pelos restos de alimento. Então, o lixo orgânico, que geralmente é descartado, né, nos lixões da cidade, agora eles podem ser colocados nos biodigestores e transformados em gás metano para queima, para alimentar esses equipamentos. Eu acho importante acrescentar também, Graciele, primeiro deixar um abraço para vocês, para todos os nossos colegas, o professor Marcos, a Tatiane, o Dan. Esses projetos são maravilhosos, e como você disse, né, existe um link, né, que nos conecta, né, nesse grande ecossistema que tem um objetivo em comum. Então, esse projeto que o Alexandre desenvolveu, ele começou em 2016, com a construção de um primeiro protótipo de desidratador solar, movido a energia solar. Então, o objetivo desse protótipo era fazer o teste com 2 alimentos, a princípio, o coentro e a cebolinha, para verificar qual era o impacto, né, na conservação desse produto e qual era a qualidade gerada pela tecnologia. E quando nós começamos os primeiros testes, quando o Alexandre começou os primeiros testes, nós já pudemos comprovar a qualidade dos alimentos desenvolvidos pela tecnologia. Por quê? Por mais que seja uma tecnologia movida à energia solar, o alimento não é exposto diretamente ao sol. E isso trouxe um diferencial em relação aos processos convencionais. Por quê? Porque o que a gente busca também é a nutrição, né? Então, não dá para a gente falar só de conservação de alimento, né, de diminuição das perdas, mas, por exemplo, de acordo com o ODS 2, onde a gente precisa reduzir essa desigualdade, né, essa desnutrição e a fome zero, nós precisamos oferecer alimentos nutritivos para a população. Então, nessa tecnologia que foi desenvolvida nesse primeiro momento, nós pudemos verificar, através de mais de 50 tipos diferentes de alimentos, a qualidade, né, que esses alimentos saíram pela desidratação, através da manutenção da cor, da forma, do aroma e da manutenção das propriedades nutricionais, né? Então, esse primeiro protótipo, ele trouxe todas essas características, toda essa qualidade que nos motivou a incubar uma empresa na Universidade Federal do Piauí. Naquele primeiro momento, nós recebemos um financiamento para instalar essa tecnologia em 4 hortas comunitárias aqui da cidade. Com o PNUD, isso foi ampliado. Então, nós vamos poder verificar, ele foi verificado dentro da universidade, mas é um laboratório, né? De certa forma, nós precisamos ver qual o impacto disso no cotidiano das pessoas. Então, o PNUD vai possibilitar levar mais para 6 comunidades, além das 4 financiadas pelo CNPq, e também levar o biodigestor para essas comunidades. Eu acho importante pontuar, né, Alexandre, que a partir desse momento, onde foi feito o primeiro protótipo, né, quando a gente levou a proposta para constituir a empresa e ser incubada na universidade, nós já tivemos, né, a participação no edital, e foi possível já construir a segunda geração da máquina, né? Então, enquanto a primeira geração foi feita toda de madeira, a segunda geração já foi um pouquinho mais sofisticada, com outros materiais, com aço inoxidável por dentro, né? E aí nós continuamos com esse teste, fomos comprovando a qualidade desses alimentos,
trabalhando diretamente com as comunidades agroecológicas da cidade. É importante a gente pontuar, né, que Teresina tem mais de 40 hortas comunitárias no perímetro urbano e periurbano da cidade. Então, de acordo com os índices de perda na agricultura, de modo geral no mundo, as nossas hortas também passam aqui pelos 30% de perda. Então, com esse projeto do CNPq, nós já estamos fazendo esse trabalho com as hortas comunitárias, e agora, com o PNUD, nós vamos, né, levar essa terceira geração da máquina, né, que o Alexandre falou, que agora não é só a desidratadora solar, ela está acoplada a um biodigestor, podendo cuidar de toda a cadeia, né, por exemplo, utilizando os restos de cascas e raízes, também esterco animal também vai, né, no biodigestor. É importante, vai um pouco de esterco animal, né, que é disponível na maioria das propriedades. Exato, né? Então, a gente está nessa terceira geração da máquina e nós pudemos comprovar que não só a gente pode manter a qualidade dos alimentos, né, conforme eles estão in natura, então a gente não precisa estragar o alimento para desidratar, a gente já pode oferecer para o pequeno agricultor, para o médio agricultor, que conforme o planejamento, vai ter uma geada, né, vai ter uma seca, eu não vendi tantos canteiros, ele já vai planejar essa colheita dele, já vai desidratar, dessa maneira vai ter uma oferta de alimentos durante todo o ano, vai ter a durabilidade, ou seja, reduzir a quase zero a sua perda dentro da sua colheita, da sua propriedade, né? E com isso a gente vai podendo gerar renda também para essas comunidades. Então, nós temos toda essa capacidade, né, de gerar renda, de colaborar com a manutenção dos alimentos, evitar o desperdício e a perda, não só na agricultura, mas também hoje a gente está levando a tecnologia para as pessoas comuns, para os supermercados, né? A gente tem a central de abastecimento que tem muita perda, né, diária, então a gente tem que impactar diretamente esses números para que a gente possa diminuir esse cenário aí, pelo menos aqui na nossa região. Muito bacana. Você falando da questão da integração, né, e aí vocês falaram de uma pessoa muito querida, professor Fábio Nóbrega, que eu conheci na minha época de estudante de comunicação em Picos, e tem pessoas que mudam o destino da gente, né? O professor Fábio Nóbrega é responsável por grande parte do que eu sou hoje, da forma como eu decidi atuar na comunicação a partir das experiências, dos projetos que ele desenvolvia lá na região de Picos. Então eu tive o prazer de conviver, de aprender e de poder chamá-lo de amigo. Então, que programa emocionante esse, viu? Amigo, região de Santa Rita, está sendo bem legal. Nós temos algumas imagens, né, que a gente pode exibir agora, que vocês possam explicar para a gente, né, o que significa, né, qual processo, qual etapa faz parte dessas imagens que foram disponibilizadas. Sim. Então, aqui você vê lado a lado, né, o primeiro protótipo de madeira do lado direito e a nova geração, a segunda geração da máquina, já do lado esquerdo, né? Nós temos duas máquinas. Pode reparar que na primeira geração, de madeira, foi feito pensando em um sistema desarticulado entre a câmara de desidratação e a fonte de calor, né, o painel térmico. Já na segunda geração foi incorporado um painel fotovoltaico que permite melhor controle dos parâmetros de desidratação. E isso aí foi um grande avanço e impactou diretamente na qualidade final dos produtos. Eu vou acrescentar também, Alexandre, que é importante, né, se a gente falar um pouco das máquinas, que o alimento ele fica condicionado nessa câmara, né, então ele não fica exposto ao sol, como a maioria das tecnologias convencionais. E esse detalhe faz toda a diferença no produto final, né? Então, os alimentos ficam acondicionados nessa câmara, que tem 8 prateleiras, né, nesse modelo novo. Esse painel, né, que a gente vê essa rampa na frente, que as pessoas pensam que a gente coloca o alimento ali, não é isso. Ele é um coletor solar. Então, nós vemos que é um processo
De certa forma, ele é um processo simples, é muito simples operar a máquina, o que a gente tem que fazer é entender do tempo de cada alimento, né? Uma folha é diferente de um legumes, é diferente de uma proteína, e aí ela se constitui dessa forma, eu acho que deu para as pessoas entenderem, né? Pode passar. Então, você pode verificar aí, né, vários testes que nós fizemos com desenvolvimento de alimentos. Nós temos aí a batata fortificada, um teste que nós fizemos com a banana, por exemplo, que é comum em todas as comunidades. Então, você pode aproveitar no começo da produção, faz aquela seleção, né, do produto que não tem valor comercial. A banana verde, você pode fazer os chips, que está aí no centro, né? Isso. Nós podemos fazer também a couraça de banana, que está também na imagem do centro, à direita, à esquerda, desculpa. A couraça de banana, que já é com a fruta madura, aquela que já passou do ponto, também pode ser reaproveitada, desidratada, e virar um produto que vai gerar renda para aquela comunidade produtora. E ali em cima, não sei se está dando para ver um pouquinho menor, tem a farinha de banana verde, né? E você também tem vários produtos que você pode fazer a partir daí. A gente trouxe a volta, na verdade, do uso do alimento de ponta a ponta, né? Então, por exemplo, no caso da banana que o Alexandre falou, que é a imagem central, a gente tem 3 tipos de aproveitamento dela: a banana verde, a banana madura e a farinha de banana, ou seja, nós podemos fazer também os subprodutos. À esquerda, nós temos o açafrão da terra. Então, hoje em dia, nós temos a popularização, né, do açafrão da terra cúrcuma longa, como um agente, como um alimento anti-inflamatório, tem sido muito indicado agora no momento de pandemia. Nós temos produtores aqui em Teresina que cultivam bastante o açafrão, e a gente pode ver a qualidade dele, que mantém muito próxima a cor, né, o aroma e a forma, e a partir disso ele pode ser moído para os outros preparos. E já à direita a gente tem essa batata doce biofortificada, que vocês podem ver, né, quem conhece a batata doce biofortificada, ela tem bastante beta-carotene, ela é bem laranjinha, né, foi desenvolvida pela Embrapa. E o que a gente descobriu em todos esses testes? Que a gente pode desidratar praticamente tudo. Então, por exemplo, a gente gosta muito de falar da beterraba. Eu acredito que tenha uma imagem da beterraba aí, vamos ver, Graciele? Sim, pode passar, Josimar? Ótimo. Então, isso aí já é uma outra variedade de produtos. A beterraba está ali no canto inferior esquerdo, né? No canto inferior esquerdo, vocês podem observar as 3 partes da beterraba. Então, à esquerda é a beterraba raiz, que nós estamos acostumados a comer. No meio é o talo da beterraba. E na direita nós temos a folha da beterraba. E a gente sabe que, culturalmente, o próprio agricultor, ele já retira essas partes, a folha e o caule, né, como uma maneira de, vamos dizer assim, de higienização do produto. E hoje, né, quem está trabalhando diretamente com a agroecologia, né, com a soberania alimentar, a gente sabe que a planta tem nutrientes em toda a sua extensão. Então, nós estamos trazendo esses hábitos de volta para que a gente possa aproveitar. Em cima da beterraba, nós temos a pele do peixe. Né? Então, a gente também desidratou proteína, não só a pele do peixe, né, em forma de como chama? Um sashimi, né? Um sashimizinho, umas tirinhas de peixe, né? Já pensando justamente no sistema Embrapa, que está sendo muito divulgado e está impactando muitas comunidades. A produção do peixe, às vezes, se não tem nem energia elétrica para bombear água, né, professor Marco, como é que ele vai preservar aquele peixe que ele consegue produzir? Então, a desidratação pode ser uma alternativa interessante para essas comunidades. Você vê a pimenta, né, do lado direito, pimenta malagueta, que é muito comum, né, você encontrar pimenta, né, podemos seguir. Isso, e em cima, só para mostrar que em cima da batata doce, que está ao centro, essa amarelinha, tem o peixe desidratado, um filezinho de tilápia, que teve um amplo sucesso, né, teve uma qualidade assim, notável, tanto em termos de sabor, que dá para comer ele puro dessa maneira, ou também reidratar. Então,
Então, nós descobrimos ao longo desses anos, né, com todos os testes que nós fizemos dentro da Universidade Federal do Piauí, que todos os alimentos praticamente são passíveis de serem desidratados, né, de serem consumidos in natura, podem ser reidratados e também transformados em subproduto, como farinhas, snacks e crackers, por exemplo. Podemos seguir. Então, nós temos aí uma ampla variedade de produtos que foram testados e não só nós fizemos o produto, nós testamos o mercado também, porque às vezes, né, a gente coloca uma tecnologia numa comunidade dessa e como é que eles vai escoar essa produção? Será que tem aceitação no mercado? Será que eles conseguem boa venda? Então, através dos Sabores do Piauí, nós fizemos toda essa verificação, todo esse teste de campo. Os produtos são super bem aceitos, existe uma variedade tremenda de possibilidades que pode ser feita com a produção da agricultura familiar. Nós tivemos alguns entraves, vamos dizer assim, no início do projeto, que era como é que a gente ia levar a máquina para as feiras científicas, como é que a gente ia levar a máquina, né, para os eventos, e aí surgiu a ideia de nós criarmos essa marca, né, a Sabores do Piauí, para que nós pudéssemos divulgar os nossos produtos. E nós tivemos uma surpresa muito grande, porque nós conseguimos transformar também um novo negócio, demonstrando a capacidade da máquina. Eu acho que todos vocês, assim, com exceção da Tatiana e do Dom, todos já provaram, né, os Sabores do Piauí. Nós conseguimos desenvolver uma linha de alimentos tipo Hall, né, que hoje em dia a alimentação frudífera está muito em voga. Então, nós podemos, né, nós temos capacidade de comercialização para esses produtos e também desenvolvemos uma série de temperos. Né? Então, com esse sucesso das Sabores do Piauí, nós comprovamos a eficácia da nossa tecnologia e a qualidade dos produtos desidratados por ela. Isso, podemos seguir, pode até ir um pouco mais rápido. Né? Bom, isso aqui é a nossa interação com a comunidade, né? Você transferir uma tecnologia, no nosso caso, não é uma coisa tão simples, né? Chegar e colocar no quintal uma máquina, né? A gente precisa acompanhar todo o viver daquela comunidade, todo o saber, introduzindo essas novas tecnologias, né? Ver como é a aceitação. Então, tem toda a parte de visita, né, esse convívio que nós temos, como é que é plantado o açafrão, como é que é colhido, como é que nós vamos operar, qual é o melhor produto que tem uma determinada comunidade, tem vocação para aquele produto. Então, o que nós vamos trabalhar primeiro, né? Não vamos deixar uma máquina para colocar o que quiser lá dentro, porque acaba não tendo resultado como tem quando você tem essa orientação. A gente tendo esse conhecimento de mercado, a gente pode orientar, né, qual produto a gente pode trabalhar de acordo com o que o mercado está pedindo, trabalhar aquele produto e fortalecer naquele aspecto. Claro que a diversidade vem naturalmente, mas é importante a gente ter um foco para ter um retorno. A gente podemos seguir, né? Eu queria fazer uma observação, né, sobre a questão das comunidades, que é importante a capacitação. Então, por exemplo, a máquina, por si só, ela não trabalha sozinha, ela precisa ter um pré-preparo, que seria toda a parte de preparo do alimento, que não é só simplesmente lavar, né? Tem que ter todo um cuidado com a sanitização, toda a parte de desfolhagem, de corte, né? Saber qual é a parte que você vai utilizar e como você vai utilizar dentro da máquina. E durante esses anos que nós estamos, né, desses quase 3 anos que nós estamos aí trabalhando com os alimentos desidratados, nós pudemos verificar todas essas potencialidades e todas essas metodologias. Então, nós desenvolvemos uma metodologia para cada tipo de alimento. Então, por exemplo, o coentro, né, que é a paixão piauiense. A gente pode fazer a desfolhagem com tesourinha, que a gente consegue ver a folhinha que fica linda, mas também a gente pode colocar os galhos inteiros, né? Ou a gente pode separar as folhinhas do talo e dar um outro destino para o talo, fazer um mix de talos. E essa proximidade com a comunidade, no caso aí à direita a gente está na Serra do Gavião com a Toinha, a nossa amiga agricultora,
E nós fizemos um acompanhamento ao longo desse tempo. Infelizmente, esse ano a gente teve uma grande dificuldade, como todos tiveram durante esse isolamento social, mas nós conseguimos aumentar a produtividade junto com eles da plantação de açafrão, né, ensiná-los a colheita do açafrão, porque o açafrão só se torna medicinal se ele for colhido da maneira correta, e dessa maneira também a gente conseguiu acompanhar. E aí, na foto da esquerda, nós estamos aqui na Embrapa Meio Norte, no Ciagro de 2019, onde nós tivemos o conhecimento, a apresentação da máquina para todos os participantes que vieram de várias partes do Brasil. Essa é uma comunidade também que está acompanhando a gente lá. Muito bacana, gente. E tem um vídeo também que conta um pouquinho dessa história. O Josimar vai preparar o vídeo para a gente, então a gente consegue perceber claramente os impactos desse projeto, né? E esse pensamento em todo o processo, né? Não é apenas no momento de desidratar, mas que interessante pensar que existe uma forma, né, que vai fazer a diferença. Eu, por exemplo, não sabia que para ser medicinal tinha um processo específico, então que bom saber disso, né? E como é importante que as comunidades, né, que as pessoas que atuam com isso também recebam essa informação. Muito bacana, professores. Então, posso fazer uma complementação ainda? Pode sim, por favor. E não é só desidratar, né? Porque às vezes as pessoas pensam assim, colocar o alimento na máquina e pronto, mas precisa também do pós-desidratar. Então, assim, como é que a gente vai armazenar, né? Para que esse alimento tenha durabilidade, tempo de prateleira, para que ele não perca suas características sensoriais. Então, nós temos todo esse cuidado, e isso faz parte de todo um pacote tecnológico, uma solução tecnológica. Nós tivemos o privilégio, né, e a sorte, né, com todo esse trabalho que a gente faz, né, de ser selecionado para alguns editais, alguns projetos interessantes. Dentre eles, teve um do Canal Futura, onde nós ficamos entre as 20 startups do Brasil, recebemos uma consultoria especializada do Sebrae, sabe, que deu um ânimo novo para a gente, né, mostrar que nós não temos só uma máquina, né, só entre aspas, uma máquina desidratadora, mas nós temos uma solução tecnológica, né, como é que essas comunidades vão gerar renda, então, que tipo de embalagem que elas vão utilizar para comercializar os seus produtos, né, então, tudo isso faz parte de um grande ecossistema dentro da própria tecnologia de desidratação. Então, nós conseguimos entender isso ao longo desses anos que nós estamos trabalhando. E esse vídeo que a gente vai exibir, nós produzimos ele, porque também nós somos selecionados, não sei, entre algumas startups do Brasil que ofereciam soluções inovadoras para o agronegócio. Então, a gente levou a nossa tecnologia piauiense até a Embrapa de São Carlos, e apresentou a nossa tecnologia dentro de um cenário, né, muito mais ampliado do agronegócio, nos fazendo conhecer no meio também. Então, vamos lá. Vamos ver o vídeo, Josimar? A EcoDryTech é uma startup incubada na Universidade Federal do Piauí. Nós desenvolvemos uma solução tecnológica para desidratar alimentos por meio da energia solar. O grande diferencial da nossa tecnologia é que ela utiliza 100% da energia solar e preserva os nutrientes, cor, aroma e sabor dos alimentos. Nós trabalhamos com duas frentes. Nós comercializamos a máquina desidratadora como uma solução tecnológica e também criamos a marca Sabores do Piauí para poder divulgar os nossos produtos e mostrar as potencialidades da máquina. Nós trabalhamos com a linha de temperos, onde a gente produz tempero com as ervas, legumes e verduras desidratados. E também a gente comercializa os alimentos crus e íntegros, né, da linha Hall. Como inovação, nós podemos apontar o uso da energia limpa. Você não precisa utilizar conservantes. Para o agricultor familiar é excelente, porque ele não precisa ponderar as quantidades que serão colocadas na máquina, uma vez que a energia que ele usa, o combustível, é gratuito. A nossa tecnologia, por não expor os alimentos diretamente ao sol, ela preserva a grande maioria dos nutrientes, o aroma, a cor, a forma e o sabor dos alimentos. A outra vantagem do nosso processo é que é um processo híbrido termofotovoltaico. Então nós podemos controlar todos os parâmetros de desidratação dos produtos. E nós já estamos na terceira geração da máquina desidratadora. Hoje ela tem uma entrada para gás, e a proposta é trabalhar em conjunto com um biodigestor.
A nossa tecnologia ela permite desidratar o alimento de ponta a ponta, folha, raiz e caule, e também aproveitar os insumos que são descartados durante o processo de sanitização, como as raízes e cascas, transformá-los em gás para que possamos abastecer a máquina em períodos chuvosos ou períodos que a gente tenha uma baixa curva de desidratação. Olha só, que legal também, todo mundo profissional de vídeo, né? Adorei os 3 vídeos, super profissionais. Muito obrigada, professora Adriana, professor Alexandre, pelas informações aqui sobre o projeto. Gente, estamos chegando ao final do nosso programa, passou muito rápido, porque o papo foi muito bom, quanta coisa eu aprendi, quanta coisa interessante eu vi hoje nesses projetos. E aí, para a gente finalizar, eu queria que vocês, né, falassem sobre a sinergia, a interação que vocês percebem aí entre esses projetos. Então, professor Marcos Lira, pode começar aí para a gente. Olha, como é bom a gente ver tantas iniciativas legais, não é, Graciele? Eu estava vendo a apresentação enquanto o Tatiana e Dan faziam aí, e o primeiro link que eu associei direto foi o aspecto da inclusão, me chamou bastante a atenção o aspecto da inclusão, o aspecto da sustentabilidade, o aspecto voltado para a agricultura sustentável. E esse aspecto da inclusão, por que me chama muita atenção? Porque aqui, enquanto universidade, a gente precisa cada vez mais mostrar a razão de existir da universidade, seja na pesquisa, seja na extensão. Então, quando a gente proporciona esses mecanismos de inclusão, isso, de fato, comprova o real papel nosso aqui da universidade. E aí, no projeto, eu sou suspeito para falar, do projeto do Alexandre e da Adriana, eu sou, além de admirador, eu sou cliente, né, tenho uma admiração muito grande pelo trabalho deles. E Alexandre é nosso parceiro aqui no grupo de pesquisa no GIPS, nosso parceiro na extensão, Adriana também, e ele sabe desse apreço que eu tenho pelo projeto deles e por eles, pela equipe. E entra aí o aspecto também da sustentabilidade e, sobretudo, da energia solar, não é, Marcelo? Porque enquanto a gente está aqui de um lado, num viés, aproveitando a radiação do sol para gerar energia elétrica, a gente está tendo o aproveitamento da radiação solar e aproveitando em forma de calor, né, para desidratação desses alimentos. Então, muito bacana essa sinergia. Obrigada, muito Marcos. Legal. Obrigado. Vamos ouvir, então, Tatiana e Dan, qual a sinergia que vocês percebem aí entre esses projetos? Bom, Graciele, eu acredito que o mundo seria melhor, né, se em todo canto, digamos, em toda a comunidade rural, a gente tivesse, né, um projeto aí do professor Marcos, digamos, de usar energia solar para irrigar, para irrigação, né, que a gente pudesse, por exemplo, pegar esses produtos, né, do Alexandre, e, por exemplo, comercializar no Organiza Belê, né, digamos, se cada cidade tivesse a sua forma, né, de organizar Belê, né, ou seja, mais esse canal, ou seja, a gente teria como se fosse toda uma cadeia, né, digamos assim, de produção, né. Então, acho que, como você falou no começo, né, os projetos de fato têm muita sinergia, acho que todos eles, né, gente, a gente vê muito assim que o foco é melhorar a vida, principalmente, por exemplo, dos agricultores rurais, né, a gente quer, por exemplo, reduzir as cadeias de produção, a gente quer facilitar a comercialização, a distribuição de renda, né, que são vários dos pilares que formam até os objetivos, né, da ONU e etc., né? Então, a gente fica realmente muito feliz de ver e de trocar essa experiência, né? A gente já está, assim, digamos, há algum tempo, né, pensando assim, como é que a gente vai fazer para desidratar o nosso produto aqui, né? A gente já estamos namorando também com essa ideia aí. É muito legal. Ô, Adriana e Alexandre, vocês têm atuação nas hortas do Dirceu, nas hortas comunidades do Dirceu, em Teresina? Ainda não. No Dirceu, especificamente, não. Nós trabalhamos mais com as que estão passando por essa transição para agroecológica. O Dirceu ainda não está muito nessa linha, né?
tem um grupo aí do MAPA, tem toda uma organização em torno dessa produção orgânica aqui em Teresina. Então, o Dirceu parece que ele não está bem engajado nisso, mas existem umas 10, dentro dessas 40, umas 10 estão bem alinhadas com essa produção agroecológica. Nós trabalhamos mais de perto com ela. Certo. A minha pergunta, se me permite, Graciela, é para eu fazer o link, né, que vocês estão atuando em hortas comunitárias de Teresina, onde eu cresci, no caso, nas hortas próximo à horta comunitária do Dirceu, onde eu ia aos sábados com minha mãe comprar hortaliças. Cresci nesse contexto, em Teresina, vim para São Raimundo Nonato. Aliás, antes de vir para São Raimundo Nonato, fui formada na Universidade Federal e orientada pela parceira de projeto do professor Marcos Lira, que é a professora Nadir Nogueira. Fui uma das menininhas dela, de quem também tenho boas recordações, assim como Graciele, do professor Fábio, que foi recém-comentado. E vindo para São Raimundo Nonato enquanto nutricionista e olhando para a agroecologia, tive interesse de construir isso que a gente apresentou agora, conheci meu companheiro, que olhava para a natureza por meio da computação, e eu acho que a sinergia, não é por acaso que as ideias se convergem, né, Graciele? Você tentou resgatar isso e tenta resgatar isso por meio do seu programa. Eu acho que não é por acaso que nós estamos aqui falando disso, do uso melhor dos recursos da natureza e como a gente pode, digamos, manter a sustentabilidade do planeta. Foi assim que a gente, digamos, convergiu nessa conversa de hoje. Eu acho que não é por acaso. Muito obrigada, Dante, a Tatiane. E agora vamos ouvir a professora Adriana, o professor Alexandre, sobre essa sinergia também. Bom, acho que a gente gira em torno da agricultura familiar. Em relação ao projeto do Marcos, do professor Marcos, a nossa interação é orgânica, né? A gente faz parte do mesmo grupo, a gente busca os mesmos objetivos com o uso da energia, essa democratização da energia, né? E, por acaso, né, um dos grandes motivadores para desenvolver esse projeto foi o primeiro congresso organizado pelo GIPS, onde veio um senhor que fez o trabalho, ele trabalha com a pimenta rosa. Eu esqueci, ele fez uma palestra e trabalhando com desidratação. Eu já estava com aquilo na cabeça, e naquele congresso ele conseguiu expressar tudo aquilo que eu queria fazer, que estava querendo colocar para fora. Então, aquilo foi um grande motivador. Eu, daquele momento em diante, falei, não, eu vou fazer parte desse grupo, porque a gente está na mesma onda. E de lá para cá, né, já são alguns anos, e a gente tem caminhado, nós viemos caminhando juntos aqui. Em relação aos ABLE, eu acho que eles foram muito felizes, né, no momento, foi aquela inspiração de percepção de um momento que veio, e que a gente percebe essa necessidade aqui nessas hortas comunitárias, esse canal de comercialização. A pandemia abriu portas para algumas comunidades que conseguiram escoar o seu produto, levar na casa das pessoas, mas, por outro lado, outras comunidades ficaram aquém, não conseguiram, perderam muito da produção, foram muito prejudicadas. Uma ferramenta, a democratização dessa ferramenta de comercialização de produtos, com esse viés de produtos de qualidade, produtos orgânicos que vêm da terra, eu acho que é plenamente possível de ser feito, de ser alinhavado, trazer isso para Teresina, e também a gente levar a nossa tecnologia para os produtores aí, né, da região, para aumentar a cartela de produtos, vamos dizer assim, que são ofertados. Eles também devem ter problemas de desperdício, vamos diminuir esse desperdício, vamos agregar renda à agricultura familiar, porque a gente precisa fortalecer. E eu vejo que um aspecto importante de todos os projetos é a fixação do jovem no campo. A partir do momento que a gente vai integrando novas tecnologias, novos processos, novas maneiras de fazer,
a gente vai integrando as novas gerações a um novo modo de vida. As pessoas não se sentem para trás, né? Eles estão acompanhando os avanços tecnológicos. Eu complementar também. Eu quero, que eu gosto de falar, né? Eu acho que, complementando o que o Alexandre falou, é a ressignificação da vida do jovem. Eu acho que a gente chegou no momento, né, da nossa vida que a pandemia deu aquele tranco em todo mundo e fez a gente olhar um pouco para a nossa família, um pouco para a nossa vida, um pouco sobre os modos de consumo que nós temos no nosso planeta, né? Então, quando a gente fala de sustentabilidade, de alimentação saudável, todo mundo fala, mas todo mundo ainda consome o planeta de uma maneira muito predatória. E com essa questão da globalização, do capitalismo, né, do jovem está muito envolvido na parte da modernização, querer ter uma moto, querer ir para a cidade, essa oportunidade que nós tivemos com a pandemia e com o incremento desses projetos para a agricultura familiar, eu creio que possa ser um caminho. Enquanto eu estava ouvindo vocês falarem, eu só consegui pensar numa palavra, assim, sinergia triangular, né? Enquanto o projeto do Marcos vai captar água para regar a horta do pessoal da Tatiane, a gente vai desidrata e não tem nenhum tipo de perda nesse percurso. Então, eu acredito que são projetos complementares que podem caminhar junto em algum momento nesse percurso através do PNUD, né? Então, nós tivemos o privilégio de ser contemplados com essa proposta do PNUD, né, com esse aporte do PNUD, que a gente vai fazer essa retribuição, né, gerar esse ecossistema, gerar essa mola dentro da agricultura familiar, e dentro do nosso projeto, o que mais me encanta é trabalhar alimentação saudável e sustentabilidade ao mesmo tempo, né? Então, nós podemos ressignificar a nossa vida, a gente pode abrir menos embalagem, a gente pode ter uma horta em casa, né? A gente pode ter um outro tipo de retirada de água do solo. O que nós precisamos agora, o que eu acredito, é chamar atenção não só do poder público, mas também da iniciativa privada, para que apoiem projetos como os nossos, para que a gente possa multiplicar a distribuição de alimentos orgânicos. Então, hoje a gente tem aqui em Teresina pelo menos 3 ou 4 hortas que conseguiram se organizar dentro de todas as limitações que eles têm, né? Porque não é fácil você montar um sistema delivery, precisa de toda uma logística, né? Então, a gente tem aí o projeto do Marcos, que não é só no interior, no semiárido, mas a gente pode levar para as pessoas, e o nosso projeto. Então, com essa iniciativa desse seu programa, né, agradecer, Graciele, né, essa oportunidade de nós estarmos aqui apresentando o nosso projeto, e dizer que é possível a gente levar os nossos projetos, essa sinergia triangular, para qualquer lugar aqui do nosso Brasil. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço muito, professora Adriana, professor Alexandre, Dan, Tatiane, professor Marcos. Olha, eu estou muito feliz com o nosso programa hoje e vamos continuar compartilhando soluções, né? Compartilhar soluções para um mundo melhor é possível, a gente pode fazer. Muito obrigada, mais sucesso ainda nos projetos de vocês, que mais pessoas possam ser impactadas com essas ações e melhorar a qualidade de vida de mais gente aí, tá bom? Então, muito obrigada. Um beijo para todo mundo, a gente volta semana que vem com mais Compartilhe Soluções. Vem com a gente, compartilhar soluções para um mundo melhor. Tchau, tchau.